infiltração glomerular, glicosilação avançada, faz lesão endotelial. Glicose, ela é filtrada, então isso gera hiperfiltração, e a glicose ela é reabsorvida, então ela aumenta a atividade tubular, isso gasta mais energia e isso pode aumentar a progressão de doença não crônica. E aí a pergunta é, qual o alvo de hemoglobina glicada recomendada? Eu sei que vocês tiveram aula semana passada, da Maria Amélia, eu vi a aula inclusive, e ela disse que a gente já, mesmo no CADIGO antigo, né, o próprio CADIGO já fala que a gente quer um alvo de 7%. Mas muito mais do que isso, porque para mim esse número não existe, é isso daqui. A gente precisa saber com qual paciente a gente está lidando. De que tem baixo risco de hipoglicemia, é um paciente que, se tiver hipoglicemia, ele consegue identificar e ele consegue reverter para um paciente que eu posso atingir 7, atingir 6,5 de hemoglobina, como ela falou. Agora, se é um paciente com doença muito avançada, com muita doença micro e macrovascular, é um paciente que não tem suporte nem econômico, nem suporte social para tratar a hipoglicemia, ele pode morrer de hipoglicemia. Então, 7,5, 8 de hemoglobina glicada, talvez seja o nosso alvo. E aí, a grande pergunta é, existe, além do controle glicêmico, alguma medicação para o diabetes que diminui a progressão da doença renal crônica? A Maria Amélia fez um pouquinho de propaganda, e eu vou fazer muito mais, na verdade, porque eu acho que a medicação veio para mudar desfecho, mortalidade cardiovascular e desfecho renal. De verdade, os estudos são muito robustos, não é efeito de uma droga, é efeito da classe, enfim, eu acho que é palpável. Acho que outro ponto importante é que é palpável. São os inibidores de SGLT2. Ela já explicou um pouco, eu vou passar bem rápido, por que retarda a progressão de doença renal crônica. Porque age mais ou menos como IECA ou como o BRA. Quando eu bloqueio aqui o receptor de SGLT2, eu bloqueio um cotransportador de glicose, a glicose aumenta o risco de infecção de urina, aumenta o risco de infecção do trato geniturinário, inclusive tem mais relato de Fournier nos pacientes com inibidor de AGLT2. Quando eu bloqueio aqui, eu também bloqueio a reabsorção de sódio. O sódio não reabsorvido no túbulo contorcido proximal, junto com o cloro, ele chega no túbulo contorcido distal e a mácula densa interpreta sódio e cloro, ela não interpreta líquido, né? Então ela acha que está filtrando muito. Então ela fala, está filtrando muito, existe um feedback tubulo-glomerular, ela vai lá na arteriola aferente e pede para fechar a arteriola aferente porque está filtrando muito. Então, esse feedback tubulo-glomerular faz uma vasoconstrição. O que acontece? Cai a pressão toda hora sobre o glomérulo e, como cai a pressão intraglomerular, protege o rim. Quando eu olho o gráfico, é lindo, é igual da IECA-BRA. Você cai no primeiro... Essa aqui é o gráfico da empagliflozina. Você dá a empagliflozina, cai. Depois o cara estabiliza. O cara que não usou, progrediu ao longo. Então, ele age hemodinamicamente parecido com o IECA ou com o BRA, diminuindo a pressão intraglomerular por um outro mecanismo. Hipóteses também relacionadas. Tem gente que acha que, como o túbulo não trabalha porque está bloqueado, ele gasta menos energia e isso pode proteger ele. Mas eu acho que fisiopatologicamente a hemodinâmica explica muito, porque a gente inclusive tem embasamento para achar isso. E eu falo que é um remédio cabível porque dá para comprar. Assim, eu faço ambulatório de uremias, eu passo para um monte de paciente. Porque às vezes o cara está gastando 100 conto de alopurinol, complexo B, ácido fólico, aquele monte de... Não faz diferença nenhuma, ou faz diferença, a gente não, assim, é duvidosa, e ele não gasta dinheiro com o que ele realmente precisa. Então, a gente tem canagliflozina, a gente tem a APA, que é o Forxiga, a gente tem a EMPA, que é o Jardiance, desculpa. E a gente está em combinações. Então, o que eu tenho usado muito é o Xigdu, que é dapagliflozina com metformina. A gente facilita a aderência, a gente dá 2 medicações de primeira linha de uma vez e custa mais ou menos R$100, R$150 por mês para o paciente. Então, é cabível deles usarem sim, eu acho que a gente tem que usar sim, tá bom? Lembrando dos outros benefícios, além de abaixar a hemoglobina glicada, a perda de peso pode estar relacionada a essa perda de glicose, perda de energia, faz perder e pode estar
relacionado ao efeito natriúrico. E, além disso, tem o efeito uricosúrico, e há quem ache que também contribui para retardar a progressão de doença renal crônica. Esse é o primeiro estudo, o EMPA-REG, que foi desenhado para desfecho cardiovascular. E aí o desfecho hoje composto, a gente geralmente olha dobrar a creatinina e ou piorar a proteinúria ou chegar em diálise ou outra terapia renal substitutiva. Quando a gente olha o desfecho composto, é bizarro. A gente teve 46% de redução de desfecho renal composto. E quando você olha desfecho por desfecho, todos eles tiveram muita queda, né? Aqui de 38%, aqui de 44%, e aqui para entrar em diálise, a gente pegou uma população que praticamente não tinha doença renal crônica, né? Não tinha ninguém com taxa de filtração menor que 30. E por 3 anos. E mesmo assim ele conseguiu significância para entrar em diálise, né? Então, eu acho que é uma medicação que realmente tem impacto. O Canvas veio depois, mostrou a mesma coisa, e a gente, depois de tudo isso, cansado de desfecho secundário, né, tem o Credence, que saiu ano passado, foi um estudo que foi desenhado com a canagliflozina, com o objetivo primário de olhar desfecho renal. Então, ele pegou 4.400 pacientes diabéticos, com taxa de filtração de 30 a 90. Acho que a grande limitação ainda é a que a gente só pode usar em estádio 3, né? Estádio 3, estádio 2 e 1. A gente não tem liberação para usar em estádio 4. A gente não tem evidência de eficácia nem evidência de segurança com taxa de filtração abaixo de 30. Ele pegou, então, uma população que tinha 56 de taxa de filtração média e o desfecho combinado era desfecho renal. Ele diminuiu em 34%. Quando ele contava morte como desfecho combinado, ele diminuiu em 30%. Então, assim, isso daqui em follow-up de menos de 4 anos. Então, de fato, a medicação tem muito impacto em relação ao desfecho renal. Uma coisa interessante desse trabalho é que, quando veio o Canvas, a gente tem algumas preocupações com o uso do inibidor do SGLT2. A primeira limitação grande é que a gente não pode usar com menos que 30 de taxa de filtração glomerular. Outras preocupações, infecções urinárias, né, gênito urinária que eu já falei. O Canvas, ele mostrou que teve mais associação com fratura e teve mais associação com amputação. Então, são outras duas preocupações que o Credence não observou. Contudo, eu fui até ler a tabela complementar lá, o Credence, ele fez a mesma coisa que os últimos estudos da dapagliflozina está fazendo, que a gente lá no ambulatório também, a gente estava incluindo paciente. A gente não inclui paciente que tem ulcerativa ou história de amputação. Então, você tira um pouco desse viés. Eu ainda acho que a gente tem que ter bastante cuidado para paciente com lesão trófica, bastante cuidado para paciente que tem fator de risco para infecção de urina, tipo prostática, e cuidado com doença óssea também. Eu fui num congresso de osteoporose que o endocrinologista paciente tinha osteoporose e trocou por um outro. Então, assim, a gente não sabe ainda, mas um pouco de cautela. Em relação a outros hipoglicemiantes, eu vou só mostrar um trabalho, que é um dos dois trabalhos que avaliou análogo de GLP-1. Eu acho que é o que vai vir com tudo agora, porque vai vir droga de uso oral. A análogo de GLP-1 diminui a hemoglobina glicada, também faz perder peso, melhora o perfil lipídico, modula a inflamação e fibrose e também parece ter um efeito hemodinâmico. E a gente também tem estudos que o desfecho primário era cardiovascular, mas também olharam o desfecho secundário renal. O estudo líder, ele saiu em 2016 e o desfecho secundário renal era desfecho combinado. Quando a gente olha os pacientes que usavam liraglutida comparado com o placebo, a gente vê que o desfecho combinado renal também era a favor da liraglutida, com uma redução aqui de desfecho de 22%. Mas aí, quando a gente vai olhar o desfecho componentes aqui, de fato, a droga ela reduziu foi a proteinúria, certo? Não tem diferença em dobrar a creatinina, não tem diferença em entrar em diálise, não tem diferença em mortalidade devido à causa renal. Então, existem algumas teorias para tentar explicar por que a liraglutida ou análogo de GLP-1 diminui a proteinúria. Acredita-se que a perda de peso, a modulação da inflamação possa diminuir a permeabilidade vascular e, consequentemente, diminuir a proteinúria. Tem gente que acha que pode ter algum efeito hemodinâmico, a gente não viu o resultado disso de filtração glomerular.
Hoje o CADIGO fala que a primeira escolha é metformina com inibidor de SGLT2 e o análogo escolha secundária, principalmente para paciente obeso e para paciente que tem doença cardiovascular associada. Grande limitante, esse de fato é caro, né? É 400, 500 reais por mês. Então, eu usei, acho que para 2 pacientes ali na uremia, e os 2 pacientes eram pacientes mega obesos, que eu acho que tinham glomerulopatia da obesidade. Eles tinham proteinúria, eles tinham piora da função com muita proteinúria, eram extremamente obesos, não tinham outros fatores de riscos muito grandes. Então, eu acho que eles precisavam, número 1, perder peso para tentar controlar aí a progressão de doença renal crônica. Sobre dislipidemia, eu vou falar do único artigo, o melhor artigo que a gente tem de dislipidemia em doença renal crônica, que é o estudo SHARP. Foi um estudo com quase 10 mil pacientes, 1/3 dos pacientes eram dialíticos, 2/3 eram em tratamento conservador. E aí, o que ele fez, metade recebia simvastatina com ezetimibe, a outra metade não recebia nada. E o desfecho primário era evento e morte cardiovascular. Seguiu os pacientes por 5 anos e o desfecho primário reduziu em 17% o evento de mortalidade cardiovascular. Baseado nesse artigo, a gente tem uma recomendação do CADIGO que diz que é 1A a recomendação, todo paciente com mais do que 50 anos e taxa de filtração abaixo de 60 tem que tomar estatina ou estatina com ezetimibe, certo? O desfecho secundário de progressão de doença renal crônica não foi significativo. Dobrar a creatinina ou iniciar a diálise, ele tinha uma redução ali de 7%, mas que não tinha significância, talvez uma tendência. Então, assim, se perguntar, dá estatina diminui a progressão? Eu falo que não, a evidência que a gente tem é que não diminui. Mas eu dou estatina para todo mundo, porque diminui mortalidade cardiovascular. Tem uma frase do Comprehensive que fala assim, a chance de um paciente entrar em diálise é menor do que ele morrer de doença cardiovascular. Então, eu acho que a gente precisa tratar o paciente, né? Então, pensando na doença, na progressão, talvez não. Mas pensando no paciente, eu acho que a gente tem que abrir a mão em relação à estatina. Tratamento de acidose. Estamos quase acabando. Tratamento de acidose, nem sei o horário, está quase acabando. Então, a gente sabe que a acidose metabólica ela é frequente no DRC, a gente sabe que ela aumenta com a progressão da doença renal crônica, e a pergunta é se tem recomendação para eu tratar isso. Existe uma recomendação B pelo CADIGO, e ele diz que eu tenho que manter o bicarbonato acima de 22, certo? Por que eu tenho que manter o bicarbonato acima de 22? Por alguns motivos, alguns benefícios. A acidose metabólica crônica, ela está relacionada à progressão de doença renal, à piora da função, ela está relacionada à perda de massa muscular, ela está relacionada à perda de massa óssea, e além disso ela aumenta os níveis extracelulares de potássio, então ela torna o controle da hipercalemia mais difícil. Existem outros benefícios não tão bem definidos, como diminuir resistência insulínica quando eu trato a acidose, melhorar a cognição e até diminuir mortalidade. Tem trabalho em que a redução da mortalidade, quer dizer, a presença de acidose aumenta em 23% a 43% a mortalidade dos pacientes. Certo? Então, eu acho que 3 coisas têm que ficar na cabeça. Diminuir progressão, diminuir massa óssea, diminuir massa muscular. Isso a gente não tem dúvida, e o potássio acaba vindo aí por consequência. Então, existe um racional para a acidose levar à progressão de doença renal crônica? Sim, existe uma fisiopatologia para isso. Quando a gente perde néfron, a gente perde massa de néfron, em que elimina a nossa carga ácida, e parte dessa carga ácida é eliminada por meio do amônio. Então, quando eu tenho poucos néfrons, os poucos néfrons que tem, eles têm que eliminar mais amônio e, consequentemente, acumula-se mais amônio e, consequentemente, isso leva a uma ativação da via alternativa do complemento. Isso gera inflamação e, consequente, fibrose intersticial. Além disso, a gente já sabe que a acidemia também está relacionada à ativação de endotelina e à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando a todo o processo inflamatório fibrótico e hemodinâmico relacionado à progressão da doença renal crônica. Os estudos com acidose metabólica e redução da progressão da doença renal crônica são muito observacionais, porque parte desse seria até um
pouco antiético você não tratar os pacientes, você comparar 22 com menos do que 22. Então, a maioria dos estudos são observacionais e os estudos que são de intervenção, e esses estudos observacionais, eles chegaram à conclusão de que a cada 1 MEC abaixo de 22, cada 1 MEC abaixo de 22, eu aumento em 3 a 8% a chance de desfecho renal em 4 anos. Os estudos que são de intervenção, eles acabam comparando limites um pouco maior do que 22, compara 24 com menos 22 ou 23 como ponto de corte, e até esses estudos têm mostrado que manter níveis um pouquinho mais altos de bicarbonato diminui a progressão da doença renal crônica. Então, existe uma dúvida, inclusive, que talvez deu manter esses níveis um pouquinho acima dos de 22, porque para o cara estar em 22,5, provavelmente ele está nesse sistema de compensação que vai levar à progressão da doença renal crônica. Então, qual é o meu alvo de bicarbonato? O Cadigo fala que o meu alvo é acima de 22, certo? Provavelmente o meu alvo ideal aqui é por volta de 24, certo? Mas eu sei que níveis muito elevados de bicarbonato também têm alguns malefícios. O primeiro malefício, a primeira preocupação que a gente tem é a hipervolemia, porque a gente está dando bicarbonato de sódio. Então, isso aumenta a carga de sódio, aumenta a retenção hidrossalina do paciente. Contudo, o que eles têm observado nos estudos é que o bicarbonato de sódio não está relacionado à piora da hipervolemia e descontrole de insuficiência cardíaca, porque parece que quando você dá bicarbonato de sódio, o que mais está relacionado à retenção hidrossalina é o cloreto de sódio. Como não tem cloro no bicarbonato de sódio, a mácula densa não reconhece tanto isso e não há tanta retenção hidrossalina. Uma outra preocupação em relação a aumento de precipitação a gente sabe que o ambiente alcalino predispõe à precipitação desses cristais. Então, existe uma preocupação com calcificação vascular e calcificação dos outros tecidos. E uma outra preocupação, principalmente quando acima de 30, é até alguns relatos de maior chance de mortalidade. Então, o nosso alvo vai ficar aqui entre 22 e 26, idealmente. Quando a gente começa a suplementação e o tratamento da acidose, a última recomendação diz que isso deve ser baseado principalmente na gravidade da acidose. Se o paciente tem um bicarbonato abaixo de 22, abaixo de 18, a gente já começa o tratamento prontamente. Se o paciente tem um bicarbonato entre 18 e 22, ele sugere que eu repita o bicarbonato em até 3 meses e reavalie isso daí se vai precisar da suplementação. Como fazer isso? Ainda nosso bicarbonato de sódio. Pode ser por cápsula, pode ser por pó. A dose é um pouco empírica, né? Ele fala que até 1.950 miligramas 3 vezes por dia, a gente dá colher de chá mesmo, uma colher de chá rasa, 1, 2, até 3 vezes por dia. Problemas do bicarbonato de sódio. Ele é pouco palatável, muitos pacientes reclamam do gosto, mas você pode misturar com água, misturar com suco na comida, e ele leva a intolerância gastrointestinal, porque o bicarbonato de sódio no estômago vira gás carbônico, e isso leva a uma distensão com sintoma dispéptico. Então, existe, inclusive, uma sugestão de que se use o bicarbonato com o estômago vazio, com a preocupação de que se o estômago estiver muito cheio, você produz muito gás, existe um risco de ruptura gástrica. Outros agentes são o citrato de sódio, que é pouco disponível. O citrato de sódio ele traz menos intolerância gastrointestinal, ele é um pouco mais palatável, e o citrato de potássio, que acaba ficando muito para as doenças tubulares, uma vez que a gente não é doido de dar citrato de potássio para paciente com DRC e com hipercalemia. Tem um agente ligante de ácido clorídrico que está em teste, tem um estudo em andamento, ele se liga ao ácido clorídrico, aos ácidos do trato gastrointestinal e diminui a reabsorção. É como se fosse um Renagel aí para o fósforo, o ácido clorídrico, o nome dele é TRC-101. Então está em andamento e talvez seja uma droga que também traga algum benefício aí mais para frente. Por fim, falar um pouquinho do tratamento da hiperuricemia. A gente sabe que ácido úrico aumenta com a progressão da doença renal crônica. A gente sabe que 66% dos pacientes com DRC estádio 3 e 4 têm ácido úrico aumentado. E quanto mais avançada a DRC, maior a prevalência de hiperuricemia. Por que isso acontece? Porque 2/3 da eliminação do ácido úrico é renal e
Mas a grande pergunta que a gente quer saber é se o ácido úrico ele é consequência ou ele também contribui para a progressão da doença renal. E esse modelinho aqui, ele só traz um pouco do racional fisiopatológico para a hiperuricemia estar relacionada à progressão de doença renal crônica. A gente sabe que o ácido úrico machuca o rim, e aí parte dessa lesão acontece por depósito tubular, com cristais e com inflamação tubulo-intersticial, mas parte dessa lesão também está relacionado a uma doença vascular. A gente sabe que o ácido úrico está relacionado à inflamação, à espécie ativa de óxido nítrico, então ele leva a alterações hemodinâmicas que também cursam com a progressão da doença renal crônica. Daí a pergunta é, existe benefício do uso de hiporuricemiante para a progressão de doença renal crônica? A gente não tem evidência até o momento. Esse é o CADIGO de 2012, ele fala que há insuficientes evidências do uso dessas medicações para retardar a progressão de doença renal crônica. A gente tem muita controvérsia porque os estudos geralmente são pequenos, são estudos unicêntricos, e são estudos que variam muito a forma com que eles tratam. Tem gente que usa ponto de corte de 6, tem gente que usa de 7, tem gente que usa de 8, mas assim, as tendências dos últimos estudos, das últimas meta-análises, é que exista um benefício em relação ao uso dos hiporuricemiantes e retardo da progressão da doença renal crônica. O que a gente tem é o halopurinol, a gente tem que lembrar que ele é de excreção renal, então a gente precisa ajustar a dose. A maior preocupação é risco de hipersensibilidade, então a gente começa com doses graduais e vai aumentando. E a droga do momento é o febuxostat, é um outro inibidor da xantina oxidase, mais potente, mais seletivo, com menos perfil de efeito colateral e que parece, nos estudos, estar relacionado a menor progressão de doença renal crônica. A gente tem um estudo com halopurinol em andamento também, que deve sair, talvez traga alguma informação a mais. Minha opinião, eu acho que é uma conduta que a gente ainda não tem embasamento teórico suficiente, então eu acho que a gente tem que pesar muito o impacto de dar halopurinol para o paciente. Muitas vezes os pacientes usam muitas medicações, o halopurinol tem toxicidade, tem hepatotoxicidade, e às vezes a gente dá halopurinol, a gente atrapalha a adesão. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de foco. Então, se o paciente usa 12 remédios, às vezes o benefício do halopurinol vai mais atrapalhar ele se eu der halopurinol do que dar. Agora, se o paciente usa pouco remédio e às vezes o paciente tenha benefício. Então, acho que o paciente como um todo. Por fim, eu vou só Você usa algum valor pincelar de corte, Lion? Você costuma usar algum valor de corte que você fala, acima disso você introduz? Ou é mais pelo perfil do paciente? Eu acho que é mais assim, eu quase não passo, na verdade. Eu não gosto, sinceramente. Eu acho que tem efeito colateral e eu acho que atrapalha um monte a adesão, porque eu acho que os pacientes precisam de tão melhor controle de pressão, tão melhor controle glicêmico, tão melhor tratamento de acidose, tem tanta coisa com evidência robusta que a gente não faz bem e a gente perde o foco tratando coisas que a gente ainda tem dúvida se traz benefício. Então, eu quase não passo. Mas os estudos usam valor de corte normal. Geralmente, eles estão com ácido úrico muito mais alto, porque com a DRC o ácido úrico sobe mesmo, né? Sim. Isso daqui eu trouxe porque eu acho que é curiosidade, eu acho que é realidade, eu acho que tem impacto de verdade. A gente precisa aprender a usar essas medicações. Então, aqui a gente está trazendo uma comparação dos últimos estudos, saíram muitos estudos randomizados, grandes estudos com 18, com 20 mil pacientes, usando os inibidores direto da trombina e inibidores direto do fator 10 ativado para os pacientes com FA crônica para prevenção de evento cardioembólico. Então, a gente tem nessa primeira linha tracejada aqui, mostrando que o dabigatran e o apixaban diminuíram o evento cerebrovascular, isso é o efeito eficácia, né? E na linha tracejada de baixo, a gente vê que o apixaban e o doxaban diminuíram o sangramento, então efeito segurança. Então, o que a gente sabe é que eles parecem ser mais eficazes e eles parecem ser mais seguros do que os cumarínicos. E a grande pergunta é se o cumarínico pode estar relacionado à progressão de doença renal crônica. Existem duas hipóteses fisiopatológicas para isso. A primeira hipótese é que possa, com o INR descontrolado, fazer uma coagulopatia e um sangramento glomerular. A gente tem caso até daí da Unifesp,
que a gente biopsiou o rim e veio sangramento no glomérulo, era um paciente com intoxicação cumarínica. E a outra preocupação que a gente tem é de calcificação vascular. A gente sabe que o cumarínico, né, o antivitamina K, é o principal fator de risco relacionado à calcifilaxia. Então, a gente sabe que a deficiência de vitamina K está relacionada à calcificação vascular, então esse é um outro mecanismo proposto para os achados que nós temos até então. Esse é um dos estudos, esse estudo usou rivaroxaban, e aí eles compararam as pessoas que usavam rivaroxaban e as pessoas que usavam cumarínico. E eles viram que os pacientes que usavam cumarínico, eles progrediam mais rapidamente a doença renal crônica. Então, tem alguma coisa de evidência na literatura de que cumarínico, comparado com os inibidores diretos do fator 10 ativado, progride mais doença renal crônica. Isso daqui eu tirei de um artigo de revisão do JAMA, e ele fala que a gente deve preferir para todo mundo, né, os anticoagulantes orais, os novos anticoagulantes orais, e para a população com taxa de filtração acima de 30, a gente também deve preferir. Todos esses estudos usaram ponto de corte de taxa de filtração acima de 30, então é onde a gente tem segurança de usar, mas nesse próprio artigo e na prática a gente já vai vendo que a gente tem usado, inclusive com taxa de filtração abaixo. Então, só trouxe aqui que lembrar que o dabigatran não pode ser utilizado com taxa de filtração abaixo de 30, os outros 3, quando é estádio 4, eu preciso corrigir a dose, e atualmente, com estudos pequenos, sem ser estudo randomizado, a gente tem usado mais off-label o apixaban, que é o Eliquis, uma dose corrigida, 2,5 mg 2 vezes ao dia, mesmo na taxa de filtração abaixo de 500. A gente vê paciente em diálise usando Eliquis 2,5 2 vezes por dia. Então, eu acho, são medicações um pouquinho caras, né, 100 a 200 reais, ou ele quiser mais de 200 reais, eu acho, mas que eu acho que a gente também tem que pesar o risco-benefício comparando com aqueles pacientes que têm controle de INR muito fora da faixa. Então, voltando para as nossas perguntas iniciais, como a gente pode reduzir a progressão de doença renal crônica? Acho que o controle da pressão é indiscutível, e aí quando a gente fala de controle de pressão, preferir cobrar. O tratamento da dislipidemia, a gente tem um estudo que avaliou desfecho secundário que não encontrou evidência, mas é o que eu falei, eu acho que a gente tem um benefício gigantesco de dar estatina para os pacientes que têm indicação por conta de evento de mortalidade cardiovascular. Controle glicêmico é fundamental pelo próprio controle glicêmico, mas a gente tem que lembrar que hoje a gente tem inibidor de SGLT2 que por mecanismo hemodinâmico diminui a progressão de doença renal crônica, é acessível porque não é muito caro. Inclusive, tem estudo em andamento de uso de inibidor de SGLT2 em pacientes não diabéticos para prevenir doença de renal crônica. A Casinha também participou. Então, das medicações antagonistas de aldosterona, antagonistas de insulina, eu acho que ainda está um pouco longe. Talvez o finerenone venha aí com alguma força depois que sair os trabalhos. A gente ainda tem Ecobra, eu acho que a gente tem que abraçar e Ecobra, fazer de tudo para os nossos pacientes estarem usando. Eu acho que aqueles cuidados são fundamentais. Tratamento de hiperuricemia, eu acho que a gente ainda tem dúvida, vai sair trabalho, talvez a gente tenha essa resposta. Tratamento de anemia, o próprio estudo TREAT avaliou como desfecho secundário a progressão de DRC e tratar anemia não mudou a progressão de DRC. Correção de acidose, sim, manter o bicarbonato acima de 22. Tratamento de DMO-DRC, a gente não tem nenhuma evidência na literatura de que diminui a progressão, mas, de novo, a gente sabe que tratar fósforo diminui mortalidade, tratar fósforo diminui doença cardiovascular, diminui fratura, então, assim, não tem por que a gente não ter controle de fósforo nos nossos pacientes. Redução da ingesta proteica está escrito no CADICO, a recomendação é 0,8 gramas por quilo por dia para os pacientes que têm DRC estádio 4 ou 5. Então, abaixo de 30, 0,8 grama por quilo dia. Vai sair um CADICO de nutrição aí, que a Lilian mostrou para a gente, que eles estão recomendando 0,6 grama por quilo por dia para os pacientes não diabéticos, e para os diabéticos eles recomendam 0,8 pelo fato de que o diabético já não tem muito o que comer, eles acabam sendo um pouco mais permissivos. Eu acho que a gente tem que lembrar de evitar os antivitamina K, e eu acho que isso não tinha na minha aula passada, mas é impressionante, eu acho que a gente tem que
conhecer o paciente, a gente tem que saber com quem a gente está lidando, a gente tem que focar no risco desse paciente agudizar, ver se esse paciente vai internar, então tem que fazer um tratamento completo para a gente evitar a agudização, porque se a gente não evita a agudização, esse cara progride do mesmo jeito. E eu acho que é isso. Boa.